Dores nas costas, nos braços, nos ombros, são dores que acontecem no nosso dia a dia, mas isso vira um problema maior quando as empresas veem que seus funcionários começam a ter dores frequentes. Isso por causa do trabalho que eles executam. São chamadas doenças ocupacionais. E esse é o tema de hoje do nosso programa Talentos em Foco. Confira! Olá, eu sou Paulo Queja e estamos no ar com mais um programa Talentos em Foco. Hoje o nosso assunto, então, é doenças ocupacionais e como preveni-las. E para isso, estamos aqui presente no nosso estúdio a Carmen Maria Vidigal da Costa, que é fisioterapeuta. E, Carmen, fala pra gente, qual é a sua atuação em fisioterapia? Conversa conosco. Paulo, olha, eu sou fisioterapeuta há 25 anos, então já tem um tempinho, né? E as doenças ocupacionais, hoje em dia, a gente vê que cada vez mais ela acomete todo tipo de profissional. Porque antes era muito relacionado só ao profissional de uma empresa. Hoje a gente percebe que a dona de casa também tem uma doença ocupacional. Que o trabalhador autônomo, aquele que faz movimentos repetitivos, ele também tem uma doença ocupacional. É importante até ressaltar, porque existem vários tipos de doenças ocupacionais. Nós vamos mais foco naquela parte que a gente chama de LER e DORT, né? Lesões por esforços repetitivos e as doenças ortomusculares relacionadas ao trabalho, não é isso? E é que tem a ver com a sua especialização. Sim, então, na fisioterapia... O que acontece com o músculo? O que acontece com o corpo? O que acontece? Isso é uma pergunta importante, porque assim, o que são movimentos repetitivos? Que é o que ocasiona a LER e a DORT. Ela é ocasionada por movimentos repetitivos. E são aqueles movimentos que você faz, sempre o mesmo movimento, por isso que são repetitivos, só que não tem um descanso. Então eu vou te dar um exemplo simples, que é o que acontece hoje em toda a casa. A pessoa trabalha digitando 8 horas, 9 horas, aí chega em casa, ela continua digitando. Porque aí ela vai para o Face, entendeu? Então, o que acontece? Não faz aquela pausa importante para o corpo descansar, para diminuir o estresse muscular. O LER-DORT ocorre uma lesão na musculatura por estresse. Então, a pessoa não dá aquele intervalo e ela continua executando os movimentos repetitivos e com isso ocorre o quê? Uma lesão muscular. Essa lesão muscular ocorre contraturas, dores, formigamento, perda de força muscular. Então a pessoa começa a sentir que ela quer pegar, por exemplo, vai pentear o cabelo, cai a escova da mão. Ela quer pegar o secador e secar, a mulher, né, quer secar o cabelo e tal, ela perde a força. Outra coisa, o movimento pequeno, vai enfiar uma linha numa agulha, ela perde esse movimento de pinça. Então isso quando você vai se agravando o processo, não é isso? Então, às vezes, Paulo, não precisa estar gravando muito não. Tá. Às vezes não. Às vezes você começa a sentir alguns sintomas, por exemplo, um formigamento, que a gente chama na fisioterapia, chama parestesia. Então, aquele choquinho na ponta do dedo é o formigamento. É sinal que já está tendo alguma coisa errada. Aí, a gente estuda hoje, assim, quais são os segmentos que acomete no corpo da pessoa. Então, por exemplo, se você tem, a sua profissão é digitar, então você vai ter dores na nuca, dores na coluna cervical. Com isso pode te trazer dores de cabeça, uma cefaleia crônica. Aí você vai ver, é oftalmo, é um problema na cabeça. E não é na coluna. Porque muitas pessoas têm dores de cabeça por conta de ficar digitando muito tempo, acomete a inervação da cervical e aí te dá dor de cabeça. Aí o que pode acontecer também? Dor na lombar. Por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. O cidadão que é motorista de ônibus, então ele está lá dirigindo o ônibus, né, pé no acelerador, no freio, só que ele fica horas naquela posição. Então eu já tratei de pacientes que ficavam com dores na musculatura da lombar, com irradiação para a perna, quando a gente diz que
que pressiona o ciático, então causa um formigamento na perna, mas é por movimento repetitivo. Então, a gente tem que também desmistificar esse sentido assim, que só o Ler-Dort é do escritório. Não é. Hoje em dia, a gente sabe que o Ler-Dort é na nossa vida em geral. Outro exemplo simples é a cozinheira, aquela senhora que faz salgado para fora. Então, ela fica a manhã inteirinha cozinhando, fazendo as empadinhas. Aquele movimento, né? Aquele movimento repetitivo. A massa para fazer o movimento. Isso traz Ler-Dort. Dependendo da quantidade de vezes que ela faz, o tempo ela que ela faz. Ela faz isso o dia inteiro, ela vive disso, ela tem uma encomenda grande. E aí o que ela vai ter? Formigamento nas mãos, perda de força muscular, cefaleia, dor no peito. Entendeu? Então, para quem não sabe, cefaleia é dor de cabeça, tá? Porque o pessoal da área técnica fala os termos técnicos, a gente... Quem é essa pessoa, essa cefaleia, né? Cefaleia é dor de cabeça que é resultado de uma dor de coluna, uma dor na base de pinceamento na cervical, entendeu? E isso tudo consequência da Ler-Dort, porque são movimentos repetitivos. Então, a gente tem que ter isso em mente. Por exemplo, também, a pessoa que estuda muito, então está escrevendo bastante, hoje em dia digita e lê e digita, aí chega em casa, ela vai de novo para o micro e fica digitando, então ela não dá o descanso, então ela vai ter uma Ler-Dort. Então hoje em dia a gente percebe que praticamente todo mundo vai ter um dia uma dor por lesão, por esforço repetitivo. Então aí, alguns exemplos que ela colocou para a gente, então, da digitação em excesso, o pessoal que trabalha dentro do escritório, ou trabalha com computador, a própria digitação até de dedos, né, que hoje o pessoal usa muito, por muito tempo, né, que acaba se comunicando dessa forma, e parece coisa bobeira, né, vamos falar, parece bobeira, mas isso acontece. Mas não é, porque a pessoa, olha, eu já tive pacientes que tiveram dedo em gatilho, de tanto ficar pressionando para ficar digitando, ou então aquele radinho também. Nossa, aquilo dá dedo em gatilho. Tem uma outra doença do polegar, o Dequever também. Então, são doenças ósseo-musculares por excesso, por repetição de movimento. Tem mais algumas aí também, eu estava conversando com ela antes. Por exemplo, o pessoal que trabalha no supermercado, fica muito tempo em pé. Ou depende da posição. Outra coisa que também é importante, meus amigos, a gente fica numa cadeira numa posição ruim, depois ela vai mostrar pra gente qual a posição ideal, de ficar com as pernas soltas o tempo todo, forçando a coluna. O posicionamento também é muito importante. Isso pode dar problema sério de coluna também, por tempo, e nesse caso não é por repetição, é por tempo que você fica nessa posição, né? Por exemplo, a pessoa que fica em pé muito tempo, a questão da coluna, aquele movimento repetitivo que acontece em alguns supermercados menores, que o caixa fica colocando... movimenta as coisas e ele trabalha essa região do ombro e também a coluna, acaba movimentando muito a coluna. Paulo. Uma coisa que eu percebo assim, você trabalha essa movimentação de torção. Então, o teu corpo é que torce. Está errado. Ou então, se você roda sempre só para um lado, vai chegar um momento que você vai ter uma contratura localizada por excesso de movimento ou uma Ler localizada numa outra situação. Também, coluna torácica, porque você está só fazendo esse movimento. Então, você causa uma dor muscular, uma contratura por movimentos repetitivos usando o corpo. Não tem que usar o corpo. Então, a gente tem que ter mobília adequada, a gente tem que ter posicionamentos adequados no seu dia a dia para justamente você não causar nenhuma lesão ósseo-muscular. Ok, isso é importante. E eu, particularmente, fui procurar o trabalho que a Carmen faz, porque eu tive problema de contratura de ombro e tal, de até posicionamento, carregar coisas muito pesadas. Eu comprei um notebook mais leve, um ultrabook, para que ele tivesse mais condição. Mesmo assim, tem quantidade de material que a gente carrega em trabalho. Então, você faz uma descompensação no ombro, né? E isso causa dores que eu sei que são muito grandes e são constantes. Foram 3 a 4 meses de trabalho em cima disso, ok? Agora, sabe uma coisa que eu percebo também, Paulo? É assim, e aí, Carmen, como é que a gente vai viver na vida se eu faço isso? Né? Porque hoje em dia, tudo você tá em frente a um micro, você faz um movimento repetitivo, o dentista. O dentista, ele tá lá com o paciente, a cadeira, aquele mocho, ele tá sempre em torções.
Sim, mas aí você vai dar a dica depois como fazer isso de forma que o estresse é menor. Então, até exercício em academia, musculatura feito errado também causa repetição. Aí dá pra gente fazer uma outra a pessoa tem um problema, disso, não porque ela trabalha, sim porque ela faz uma academia, faz errado e tem um problema de musculatura terrível, né? Se machuca. Ok, eu vou pegar essa brechinha antes do nosso intervalo para falar do workshop, né, que eu tenho falado aqui no nosso programa, que vai ser realizado pelo Mário Bonamici. E aí vocês podem entrar no site do www.bonamici.com.br. É um workshop de um dia que vai acontecer no dia 23 de novembro, que é sábado, na Associação dos Paulista dos Médicos aqui na Ana Costa, em Santos. E esse workshop chama Comunicação Sensorial. Ele vai ter um foco em fundamentos da neurociência e da programação neurolinguística. O Mário faz esse evento com o objetivo de ajudar o pessoal lá na CAC, né, que é o Núcleo de Assistência a Crianças e Adultos com Câncer. Então vão ser doações, a inscrição são doações para essa organização, porque essas crianças e adultos precisam de um certo tipo de alimentação, no caso proteína, que esse tipo de alimento ele tem em abundância, né? Então, entrem no site, verifiquem como é que é o curso, existe um limite de inscrições e é muito importante que, primeiro, que você participe porque é um autodesenvolvimento, né? Um desenvolvimento até com assistência. E mais que você participe porque você vai contribuir para uma causa nobre se desenvolvendo, né? Como o nosso programa fala em desenvolvimento pessoal, esse é o nosso foco. E eu vou aproveitar e falar para a gente voltar em seguida, depois do intervalo, que ela vai dar algumas dicas de como é que a gente faz posturas corretas dentro do trabalho. A gente volta já. Fique por dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física, resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você. Olá, sou Rosilma Roldan e convido vocês a assistirem o programa Jovens Pensadores todos os sábados às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16 horas. O programa feito para você que quer expor a sua opinião livremente, o programa em que o jovem é a estrela. Conto com sua participação, com sua audiência e com seu prestígio. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema que nós estamos falando hoje é doenças relacionadas ao trabalho e nesse momento vamos falar sobre prevenções. E quem está conosco aqui é a Carmen, que está falando com a gente, que é fisioterapeuta. A gente está posicionando uma outra cadeira para que vocês possam verificar quais são as melhores posições. Fala para a gente, por gentileza, Carmen, como é que é essa questão da posição, da postura? Então, Paulo, importante assim, quando a pessoa trabalha muitas horas sentada, o importante é a cadeira estar combinando com o corpo dela, que eu sempre falo. Tudo tem que estar de acordo com o seu tamanho. Então, quando você sentar numa cadeira, você realmente tem que sentar com o quadril, colocar a coluna apoiada. Então, eu vou exemplificar. Quando você fica em pé, perto da cadeira, você vai
posicionar o seu quadril para trás e colocar toda a sua coluna para trás, da forma que você fique bem apoiada, encostando as costas. Os pés têm que estar apoiados no chão. Por quê? Você precisa criar apoios. Então, o apoio que você vai ter é o pé, o quadril, a coluna, os braços soltos, mas apoiados. Tudo isso para que você relaxe o teu corpo, posicione a tua cabeça numa linha. O olhar sempre tem que estar na linha dos seus olhos, tá? Para que a coluna cervical fique relaxada, a coluna lombar bem posicionada e você trabalhe com conforto, sem estresse. Você não pode ficar horas numa tensão. Você tem que estar tudo apoiado para que você possa ficar relaxado e usar o seu trabalho normalmente sem pensar em dor, sem sentir aquele corpo tenso, duro. Que aí é que vai ocasionar as LERs, porque se a pessoa senta errado, não posiciona, ela fica tensa, ela não vai conseguir ficar numa boa postura. Aí ela relaxa. Aí ela fica numa má postura. Então mostra pra gente uma postura ruim. Uma má postura. Quando você não encaixa o quadril, você fica assim, ou então você não encosta as costas e você quer manter aquele peito para frente. Você vai ficar 2 minutos no máximo assim. E aí você já desaba. Okay. Porque você não tem os apoios. Então, a mobília é importante. As pernas soltas também, né? Muito soltas quando o pé não apoia, fica pendurado, isso faz mal para a circulação. Você comprime toda a parte posterior da coxa. Então, você tem que a mobília tem que combinar com o tamanho do seu corpo. Então, é quadril apoiado, perna, braços soltos, sempre olhando na sua linha. Então, nem para cima, nem para baixo. Para que você possa manter todos os grupos musculares relaxados, funcionando. Perfeito. Não tem que existir tensão. A circulação ela tem que passar pelo corpo todo. Tudo tem que funcionar. Se você tem dor, você já fica pensando na dor. Aí você já não está concentrado no teu trabalho. Bom, a partir do momento que a pessoa está numa posição boa, mesmo assim ela tem que fazer alguns intervalos, como você falou, sim, certo? Sim. Nesses intervalos, basta ela levantar e, por exemplo, tomar um café, tomar uma água. Então, se ela está sentada, levanta. Ou se ela precisa fazer um alongamento ou algo do gênero. Então, interessante assim, se a pessoa fica a cada 50 minutos, você tem que parar 10 minutos para justamente tomar uma água, levantar, circular. Então é importante você andar um pouquinho, você conversar com outras pessoas também, até para dar uma relaxada no estresse, porque você fica muitas horas naquele movimento repetitivo, isso também para a tua cabeça não é legal. Então você começa a ficar com mau humor, você perde o prazer do trabalho. Sim, então, as doenças osteomusculares também têm a relação com o prazer. Porque tudo, Paulo, que a gente faz na vida, a gente tem que ter o prazer, você tem que gostar. Então, eu estou na minha profissão, trabalhando e tal, fiz o meu intervalinho, vou lá, converso com o meu colega, volto, me concentro de novo, sento direitinho e trabalho. Então, o meu dia vai transcorrer e eu vou trabalhar numa boa, sem estresse, termino o meu dia de trabalho bem, e não tenho dor. Porque a dor, Paulo, não está só relacionada com os movimentos repetitivos. Ela está relacionada com a satisfação pessoal. E aí entra uma coisa interessante que nós estamos falando no programa. Primeiro que mente e corpo fazem parte de um sistema só, né? Se você está com a cabeça muito cheia, com muita preocupação, com muita tensão no ambiente de trabalho, essa tensão se materializa no corpo, né? Totalmente. O músculo começa a se travar. Né? Aliás, o que aconteceu comigo foi o caso, né? Os músculos começaram a ficar mais tensos e aí a questão de não trabalhar essa tensão, você fica mais preso e aí as contraturas, para quem não sabe, contraturas são aquelas bolinhas que você põe a mão no ombro e sente aquelas bolinhas, elas não se dissolvem com facilidade se não fizer um trabalho, né? Para que elas sejam diluídas, né? E aí você piora o quadro porque você continua com tensão na relação, ações de trabalho e a atenção vai para o físico, né? Sim. Então esse é um ponto da satisfação que a Carmen está dando um toque muito bom para a gente, que é como é que está o ambiente de trabalho da sua empresa, como é que você se relaciona com as pessoas dos seus colegas de trabalho, como é que você faz com que o ambiente seja prazeroso não só para você como com o outro, e como é que você cuida da sua postura no trabalho, que isso é muito importante. Então, essas dicas assim
Primeira coisa, né? Claro, a mobília tem que combinar com você, você tem que estar uma luz adequada, você tem que ter um ambiente com temperatura, né, adequado, tudo isso. E a satisfação profissional. Você faz o que você gosta? Você tem prazer no que você faz? É isso que você quer para a sua vida? Porque isso você vai transmitir para o outro. Exatamente. E para consigo mesmo também, né? É claro. E aí tem uma coisa interessante que eu acho legal também. A pessoa está com algum problema ou ela precisa trabalhar algumas coisas musculares e tal, e você faz um trabalho muito legal que é o Rolfing. Rolfing. Não é golfe. É com R, tá? Que vem do nome da criadora da própria técnica, que é... Eu esqueci o nome. Ida Rolfing, né? E a Ida Rolfing virou Rolfing. E interessante, ela era química, é diferente do que vocês imaginam. E aí surgiu dentro da fisioterapia um trabalho bem legal, que é trabalhar o músculo de profundidade no músculo e o desenvolvimento desse músculo. Eu sei porque eu fiz Rolfing, tá? Eu sou rolfista? Não, sou rolfado. Então, o Rolfing, ele é um trabalho diferenciado, porque ele trabalha numa camada do músculo, chama-se fáscia muscular. É uma camadinha em cima do músculo. Então, ele vai justamente, através de uma massagem profunda, toque profundo, ele vai dissolver esse tecido, vai melhorar essa circulação. E a gente vai posicionar toda essa musculatura e o osso, você vai posicionar essa pessoa para que tudo funcione. E pensando numa linha vertical. Então, a partir do momento que você senta direitinho, você se posiciona, essa circulação, essa linha surge, essa linha vertical. Se você está mal sentado, cadê a linha? Você perdeu a linha. Então, a partir do momento que você faz um trabalho, você tem a consciência do teu corpo dessa linha, você praticamente não vai ter dor. Porque você está organizado. O que é a dor? É um desequilíbrio. Algo está acontecendo, tanto interno quanto externamente. A dor, ela é um sinal. Olha, a luzinha vermelha, está acontecendo alguma coisa. A partir do momento que você está organizado, você não vai ter dor. E aí ele trabalha, como você falou, o equilíbrio, e aí a postura muda. A forma de andar muda. A maneira de enxergar, e aí eu digo pessoalmente, né? A maneira de enxergar as coisas muda, porque você também começa a se preservar em algumas coisas, a tua maneira de agir muda. Porque quando mexe no físico, tá? E mexe no músculo, ele mexe no emocional também. Isso por experiência própria. E aí os vários casos que você mesmo já me falou de pessoas que acabam mudando a postura de vida até. Totalmente. Porque assim, Paulo... A postura de vida é interessante, né? Postura de vida, né? É o físico com... Porque você olha para uma pessoa, se ela está mal sentada, né, está infeliz, só de olhar para ela você vê que ela não está bem. Então, a partir do momento que você está bem, você vai sentar direito, você vai andar olhando na sua linha, você vai se posicionar no mundo bem, porque internamente você está bem. E o nosso corpo, a nossa postura, ela reflete o seu estado da pessoa. Total. E é bem interessante esse trabalho, que você começa a se perceber como pessoa. E aí descobrir. E lembra um programa que nós fizemos aqui sobre imagem, né? E o André falou, que foi entrevistado, sobre como é que é a imagem que você passa para as pessoas. E que imagem você passa da sua postura com as pessoas. Imagem nas relações com as pessoas. E olha, Paulo, uma coisa assim, interessante, que eu já fiz, né, o Rolfing em pacientes, em que a postura dele no trabalho estava tão ruim, que ele não recebeu uma promoção porque ele não tinha uma boa postura. Aí ele me procurou, a gente fez o trabalho, ele melhorou a postura dele, tanto externa quanto interna, e aí ele estava sendo preparado para ser promovido. Para você ver como a sua imagem é importante nas relações com as pessoas e até no profissional, né? No crescimento teu profissional. Né? E para entrar em contato com a Carmen, você vai entrar em contato na Praxis Academia, e você tem o Rolfing, que é um trabalho que ela faz muito legal, tem a acupuntura, que é feito lá, tem podologia, tem a academia também, que é a parte muscular e tal, tem todo um trabalho, não só estético, mas principalmente de saúde. Como é que você está tratando a sua saúde? Como é que você trata a saúde do seu funcionário, da sua equipe, ok? Eu vou agradecer a sua presença, eu vou apresentar um livro para o pessoal, como eu faço sempre. Esse livro fala de saúde, ele é PNL da saúde. Ele foi escrito, um dos grandes escritores desse livro é o Joseph O'Connor, meu mestre, com o qual eu tive minha formação de coaching. O cara é um inglês e ele é
o cara da PNL, programação neurolinguística, e aqui o foco realmente é como a programação neurolinguística pode te ajudar a ter melhor saúde, ok? Mais uma vez, obrigado, Carmen, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada eu, Paulo, gostei bastante e eu acho assim, espero que as pessoas tenham entendido o que é a postura, o quanto importante é para a vida, né? É isso aí, então, melhore a sua postura, tenha uma posição e uma postura de vida melhor e mais coerente com você, e eu vejo você no próximo programa. Um abraço, até a semana que vem.